Então, voltando. Então, a ideia que se tem muito de literatura e de leitura, e que 59 faz pouco tempo, né, gente? É uma ideia muito moralizante, né? Muito de que eu aprendo alguma coisa lendo. Eu tenho que aprender. Né? Ainda na nossa oficina aconteceu isso, a professora foi falar e ela disse isso, eu leio para aprender. É verdade, para aprender algumas coisas. Mas eu posso também aprender coisas ruins, né? E aí, acho que uma coisa bem bacana nisso, quando eu digo ruim, só para vocês entenderem, é o que Antônio Cândido vai falar do que é ler, né? Do que é ler literatura. O que o Antônio Cândido fala que é ler literatura? Ele diz que a literatura nos humaniza, nos torna homens, nem bons nem maus. Nos tornam homens, com os seus defeitos, com as suas críticas, com as suas iras, mas nos humaniza, a literatura humaniza. Então ele faz uma defesa gritante de que não é para ser bom ou mal, isso é papel de outras instâncias da vida, mas que nos torna humanos, né? Uma outra coisa que ele fala bem bacana da literatura é que ele fala que todo homem precisa de uma dose diária de ficção. Né? Então eu assobio, eu canto, eu namoro, eu dou um beijo, eu rezo, eu danço um pouquinho, eu conto uma piada, eu vejo a novela, mas eu preciso de ficção. Se eu não tiver isso, meu corpo vai responder de algum jeito. Ele até diz que se ele não responder, eu sonho. Né? E ele tem uma tese bem linda que diz que o sonho, na verdade, é a resposta biológica da minha falta de ficção. Né? Aliás, esse texto maravilhoso está num vídeo da FDE, bem bacana, que chama... Palavra de Leitor, um vídeo já de uma década, acho, mas maravilhoso, ele fala esse texto. Mais ligado a isso que eu estou falando, tem uma coisa que ontem eu achei bem bacana assistindo a professora Thelma, que ela vai lá se reportar aos gregos e vai falar de Platão e Aristóteles, e eu acabei de falar a mesma coisa na oficina. Essa é uma discussão muito antiga, desse papel da literatura e da arte na nossa vida. Vai começar lá na Grécia também, né? Platão vai dizer que a função da arte, da literatura, era moralizante. Ele vai dizer isso, eu tenho que aprender com isso. E Aristóteles vai dizer, de jeito nenhum, eu não tenho que aprender nada. Isso é simplesmente estética. Eu tenho que simplesmente olhar, né? E essa briga dos dois, que é uma briga muito interessante, porque é onde começa a discussão de gêneros. Então, toda essa discussão de gênero literário começa com esses dois, porque aí Aristóteles vai falar da poética, vai dizer que só existe dois gêneros, né, que é a poética e o drama, né, e, enfim, Horácio depois vai dizer outra coisa, e aí por diante. Hoje está uma bagunça geral que ninguém sabe direito o que é, né, mas é uma discussão muito antiga. E por que é bem bacana também pensar nessa discussão do gênero nesse momento? Porque o gênero é a própria história da literatura na humanidade. Né? Então, quando surge o romance, é porque o homem precisou dizer aquilo que ele dizia via poesia de outro jeito. Quando surge a crônica, ele queria dizer algo que o romance não dava conta. Quando surge o quadrinho, quando surge a fábula, enfim. Né? Mas voltando aqui. Então, quando a literatura então entra para a escola via Figueiredo Pimentel, ou na minha infância, agora eu vou dar a minha data de nascimento, tinha um livrinho que chamava Leitura Silenciosa. Alguém lembra desse livro? Ai, que bom. Né? Leitura, tinha assim um coelho na frente, né? Era um coelho azul, e todas as histórias eram bem moralizantes, e todas tinham uma coisa muito interessante, que eu me lembrei disso alguns dias atrás. Todo mundo passava férias no campo. Todo mundo ia passar férias no sítio, e encontrava um tio, uma avó. Vocês se lembram dessas narrativas? Não? Tio Emílio. E, na verdade, é o que o Lobato vai fazer também, né? O Pedrinho é um menino da cidade, não é? Que vai passar suas férias lá. Ele também imita o que tinha, mas claro que vai fazer uma imitação incrível, né? Mas, enfim, mas isso nunca foi literatura. A gente começa a examinar literatura na escola só no ensino médio. Ainda hoje é assim. Né? Quer dizer, eu começo a examinar literatura pensando nas escolas literárias, barroco, classicismo, modernismo, né? Começo a pensar nas escolas, começo a pensar em elementos da narrativa, e aí fica difícil para burro. Aquilo que antes era puro prazer, vira uma dificuldade, né? Porque aí vira super acadêmico. Então, na verdade, eu digo isso muito quando eu dou aula de literatura, que falta uma coisa no meio da outra ainda. Por mais que o ensino de literatura tenha melhorado muito de quinta a oitava, ainda tem um buraco, né, entre aquilo que os professores passam anos dizendo que é puro prazer
E de repente falam, não, se você não souber o que é o personagem, o cenário, você repete de ano, né? Então aquilo que valia tão pouco passa a valer muito no ensino médio. Eu sei que eu estou exagerando, não é assim, mas eu estou dizendo que a literatura tem um tratamento muito desigual na escola, né? E lá na oficina a gente estava falando um pouquinho disso, pensando no acervo, né? Então, uma pergunta e uma questão que a gente coloca pensando nos livros na escola além de fazer essa diferença de leitura e literatura, é saber bem o que é um leitor literário. É aquele leitor de literatura. É o cara que não está interessado em aprender nada, necessariamente, né? Necessariamente. Ele pode até, né? A gente leu uns livros lá na oficina que eu perguntei para a turma, o que a gente aprendeu lendo esse livro? Com silêncio, que de verdade, né? Aí alguém fala, eu aprendi sobre poesia, eu aprendi... Mas de verdade, o menino não contava nada, era uma brincadeira sobre a poesia, né? Isso não quer dizer que eu não aprenda com a brincadeira, isso que eu estou dizendo, né? Mas existe um outro jeito de pensar esse aprender. Então, uma coisa que eu sempre também discuto é de uma coisa que a gente partiu, então, de uma ideia dessa, né, que não discutia o que era literatura, discutia o moralismo, enfim, e partiu para uma coisa de também uns 20 anos, talvez um pouquinho mais, de que ler é puro prazer, de que ler é uma delícia, que ler é tudo de bom, que ler é viajar por outros mundos e tal. E esquece de dizer para as crianças o quanto é difícil ler, o quanto nem sempre é fácil ler. Eu sempre brinco assim, todo mundo aqui leva Clarice Lispector para a praia? Ou leva Agatha Christie, Fernando Sabino, né? Eu não levo, né? Eu estou de verdade, porque existem leituras que são muito difíceis, mesmo para nós. Né? Não é tudo que eu pego, que eu leio assim, com uma naturalidade. Eu leio Saramago às vezes e eu fico me perguntando, será que eu entendi o que ele está dizendo? Né? Esse outro português agora, Antônio Lobo Antunes, nossa, o primeiro livro dele que eu li, que tem até aquele nome que proibiram, Cus de Judas, eu não sei. De verdade, a primeira leitura eu falei, não sei o que ele está me dizendo, não sei. João Gilberto Noll, que é um contista brasileiro super premiado e tudo, eu não entendo o que ele fala. Eu já li várias vezes, eu fui em palestra dele, eu ainda não, tem algo ali que eu ainda não entendi. Né? Então não é verdade, e para as crianças a mesma coisa, não é? Quer dizer, essa aproximação, e por quê? Porque a literatura é o alto grau de pensamento. Né? Se a gente pensar academicamente o que é literatura, é essa forma mais elaborada da ficção, né? O Cândido também diz isso, né? É uma forma elaboradíssima da fantasia.